Olá, eu sou a professora Lúcia de Fátima, dou aula de língua portuguesa, gramática, interpretação de textos e literatura. A nossa aula de hoje tratará das orações subordinadas adverbiais. A gente já teve acesso às orações subordinadas, né? As substantivas, as adjetivas. Agora chegou o momento de estudarmos as orações subordinadas adverbiais. O que são essas orações subordinadas adverbiais? Quando eu considero uma oração subordinada adverbial, quer dizer que ela é subordinada a uma oração principal, como o próprio nome já diz, e ela dá a entender que funciona como um adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial mesmo? Vamos relembrar isso? Olha só. Advérbio é aquela classe gramatical que dá circunstância ao meu verbo, ao meu adjetivo ou até a um outro advérbio. Por exemplo, se eu disser assim, eu bebo água. Uma frase, uma oração normal. Uma oração porque tem um verbo, certo? Se tivesse mais de um verbo, eu teria mais de uma oração, ok? Mas o que a gente precisa focar aqui é no sentido do advérbio. Olha só, se eu digo, eu bebo água. Beber é o meu verbo. Se eu disser, eu bebo muita água. Se eu disser, eu bebo muita água, notaram que a palavra muito intensificou o meu verbo? Intensificou o ato de beber? Isso é um advérbio, ok? Os advérbios, eles podem ser de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo, de instrumento e muitos outros. Só que aqui eu separei para vocês os principais advérbios que podem funcionar na minha oração como adjuntos adverbiais. E qual seria a diferença disso? Um advérbio para um adjunto adverbial. É muito simples. Vocês lembram que eu sempre digo para que a gente não tenha medo das nomenclaturas? Pois é. O que a gente precisa focar? Primeiro que nós somos muito mais do que apenas nomenclaturas. Então a gente precisa olhar para elas e entender que a gente consegue sim identificar pelo nome o que cada uma representa. E isso vai fazer com que você utilize para gramática para o resto da sua vida. Você não precisa ter medo dos nomes, ok? Então, quando eu digo adjunto adverbial, ele tem uma função, adjunto adverbial, ele tem uma função de advérbio, certo? E eu já sei o que significa o advérbio. Então, automaticamente, eu vou saber quando ele vai funcionar como adjunto adverbial. Qual é a diferença dessas nomenclaturas? Na gramática, existe a morfologia e a sintaxe. A morfologia, ela trata das formas, das classes gramaticais, que são aquelas 10 classes, né? Substantivo, advérbio, verbo, conjunção, preposição, por aí vai. A sintaxe, ela trata da função dessas palavras na minha oração, ou seja, como essas palavras funcionam na minha oração. Então, um advérbio, que é morfologicamente chamado de advérbio, sintaticamente é chamado de adjunto adverbial. Por isso que naqueles enunciados dos nossos simulados, que a gente vai ver sobre o PAS, sobre o Enem, vai estar assim: esta palavra funciona sintaticamente como adjunto adverbial. Se eu utilizar, se eu alterar essa palavra, haverá um prejuízo semântico, haverá um prejuízo sintático, haverá um prejuízo morfológico. O que seria isso? Quando eu digo prejuízo morfológico, eu estou tratando de classes gramaticais. Quando eu digo prejuízo sintático, eu estou tratando de funções. Qual é a função daquela palavra, daquele trecho, daquela oração no meu período inteiro? Se é a função de adjunto adverbial, de objeto direto, de objeto indireto e por aí vai. Quando eu digo prejuízo semântico, eu estou me referindo ao sentido da minha frase, do que ela está representando ali, tá bom? Então vamos sempre focar nisso. Quando eu digo adjunto adverbial, é claro que eu estou falando de advérbio morfologicamente e sintaticamente da função dele na minha oração. Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês, os advérbios de afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. Lembrando que sempre que você for escrever etc, coloque uma vírgula antes
e o pontinho, porque se trata de uma abreviatura, tá bom? Se você colocar e, etc., você estará cometendo uma redundância, ok? Dúvida, desculpe. Dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, etc. Intensidade, bastante, bem, demais, mais, menos, pouco e por aí vai. Como o exemplo que eu dei, né? Eu bebo muita água. Lugar, eu bebo muito, né? Lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, aí, ali. Modo, assim, bem, debalde, depressa. Negação, não, nunca também poderia acrescentar. Tempo, agora, ainda, amanhã. Então, pronto, a gente já relembrou a classe gramatical do advérbio e já entendeu que a minha oração subordinada adverbial possui a função de adjunto adverbial com relação à minha oração principal da minha frase, ok? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial temporal. Uma coisa apaixonante da língua portuguesa é que as nomenclaturas, elas dizem muito. Então, a gente precisa entender que, por mais que algumas vezes elas sejam extensas, a gente tem de encarar e procurar cada palavrinha o que significa. Olha só, oração subordinada adverbial temporal. Oração, já sei que é uma frase que possui um verbo. Subordinada, já sei que é uma oração que depende de uma outra para existir. Adverbial, já sei que possui uma função de adjunto adverbial. Temporal vai expressar tempo, não tem erro, ok? Só que a gente precisa fazer o seguinte, lembrar daquele nosso passo a passo, tá? Olha só, logo que ele chegou, arrumou os trabalhos. Qual é o passo a passo para identificar a minha oração subordinada? Procurar a minha conjunção. No caso dessas orações, a gente tem a conjunção logo que na verdade é uma locução conjuntiva, né? Só relembrando a parte de locução, toda vez que você se deparar com essa nomenclatura de locução, você vai pensar o seguinte: locução é quando mais de uma palavra representa um só significado. Ou seja, locução verbal, quando mais de uma palavra representa um verbo. Locução adjetiva, quando mais de uma palavra representa um adjetivo. Locução conjuntiva, que é o nosso caso aqui, é quando mais de uma palavra representa uma conjunção. Então, nesse caso, a gente tem logo que ele chegou, arrumou os trabalhos. Logo que é a minha locução conjuntiva. Opa! Então eu sei que sempre perto da minha locução conjuntiva ou da minha conjunção vai estar a minha oração subordinada, certo? Já sublinho aí e identifiquei. Separei a minha oração principal da minha oração subordinada. Logo que ele chegou, arrumou os trabalhos. O logo que é uma locução conjuntiva, assim como antes que, apenas, assim que, depois que, desde que, logo que. É uma locução conjuntiva que representa tempo. Portanto, logo que ele chegou é uma oração subordinada adverbial temporal, tá bom? Olha só, eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Percebam que o sentido da minha oração já está um sentido de tempo. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Assim que minha locução conjuntiva, portanto, assim que fecho a porta da minha casa, a minha oração subordinada adverbial. Como assim que é uma locução conjuntiva de tempo, eu vou ter aí uma oração subordinada adverbial temporal, certo? O jantar aconteceu depois que conversamos. Depois que, locução conjuntiva temporal. Ele está adiando desde que lhe avisei semana passada. Desde que, olha a ideia que isso está passando. Desde que, desde aquele tempo, desde aquele dia, né? Então a gente tem aí o tempo sempre presente. Vou fazer minhas tarefas de casa enquanto vocês enrolam. O enquanto é uma conjunção, né? Que dá essa ideia aí de tempo. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: a gente não precisa decorar todas as conjunções no sentido de ser algo taxativo. Por exemplo, a conjunção mas sempre vai ser adversativa, a conjunção e sempre vai ser aditiva.
calma. É importante você saber dessas classificações, mas mais importante ainda é você desenvolver sempre a capacidade de interpretação da sua oração. Esse é o segredo, tá bom? Oração subordinada adverbial final expressa finalidade, expressa objetivo. Quais são as locuções conjuntivas mais comuns? A fim de que, para que, por que e etc. Tem muitas outras. Quando eu digo, os trabalhadores precisam de mais argumentos para que possam pedir aumento. Olha, para que? Locução conjuntiva. Então já tracei aí a minha oração subordinada. Para que possam pedir aumento, está dando uma ideia de finalidade para a minha oração principal. Por quê? Para o que os trabalhadores estão fazendo para chegar nesse fim, com esse objetivo, né? Então, eles estão precisando de mais argumentos para que possam pedir aumento. Olha o exemplo da outra frase. Adiantei todo o meu trabalho a fim de que pudesse sair antes do horário. Ou seja, eu fiz isso com um objetivo, eu fiz isso com uma finalidade. Então, adiantei todo o meu trabalho a fim de que pudesse sair antes do horário. A fim de que pudesse sair antes do horário é a minha oração subordinada adverbial final. Muita atenção para você não classificar a oração inteira. Olha só, se eu tenho uma oração subordinada, automaticamente existe uma oração principal ali. Então, adiantei todo o meu trabalho à minha oração principal e eu sublinhei aí no slide para vocês exatamente as orações subordinadas, ok? Eu fui até lá para que ele pudesse me contar a verdade. Para que? Finalidade. Estamos aqui para trabalhar. Finalidade. Estudo muito a fim de que possa obter bons resultados na avaliação. Oração subordinada adverbial proporcional expressa aí a minha ideia de proporção. À medida que a reunião avançava, ele se atrasava para o encontro. Vejam que tá uma coisa simultânea, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, outra coisa também acontece proporcionalmente. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. À medida que estudo gramática. À medida que é uma locução conjuntiva, proporcional. Quanto mais você fala, mais eu me estresso. Essa oração é interessante que eu tenho o quanto mais antes e o mais eu me estresso depois. Então, a minha locução conjuntiva, ela é formada por essas três palavras. Então, quanto mais você fala, mais eu me estresso. Esse quanto mais é uma locução conjuntiva proporcional. Vou te enviar à medida que eu for terminando. Oração subordinada adverbial causal. Expressa a causa da consequência expressa na oração principal. Vejam só, quando eu digo chegou atrasado ao encontro porque estava em reunião. Ou seja, ele chegou atrasado ao encontro por causa disso, por causa de estar em uma reunião. Então aí eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Qual é a minha conjunção? Por quê? Dela para trás eu vou ter a minha oração subordinada. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Ou seja, qual vai ser a causa de tomar banho de piscina? Vou tomar banho de piscina por causa disso, por causa do fato de estar calor, ok? Não fomos à festa visto que estava chovendo muito. Então, esse visto que está dando a ideia da causa de não termos ido à festa, porque estava chovendo muito. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Olha, porque eu tenho uma conjunção causal. Estou dando a causa daquilo, né? Qual foi a causa da cidade ter sido alagada? O rio ter transbordado. Essa oração vai me dar a ideia de que eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. O nosso segredo vai estar sempre na conjunção, tá bom? É por meio dela que você vai identificar qual é a oração subordinada e a principal, e ela que vai te dar a dica do que ela está te oferecendo, qual o tipo de característica que ela está te oferecendo, tá bom? No caso dessas, causais. Oração subordinada adverbial consecutiva.
Essa oração subordinada adverbial consecutiva, ela pode parecer um pouco com a causal, mas o que eu vou te dizer? A consequência é diferente da causa, certo? Voltando aqui para a causal, percebam o seguinte: chegou atrasada ao encontro porque estava em uma reunião. Vejam que a minha oração subordinada, ou porque estava em uma reunião, esse fato aconteceu antes do fato de ter chegado atrasada ao encontro, certo? Percebam essa diferença. Ó, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. A minha oração subordinada, o fato do rio ter transbordado, ocorreu e depois a cidade foi alagada. Essa é uma relação de causa. Diferente agora da relação de consequência. Vejam que é uma sutil diferença, mas muito fácil de ser identificada com esse macete que eu vou explicar para vocês. O show atrasou tanto que ele se atrasou para o encontro. Então, olha só, o fato dele dele ter sido, né, dele ter chegado atrasado no encontro, foi a consequência do show ter atrasado. Então, o que aconteceu? A minha oração subordinada aconteceu depois. Ela é a minha consequência. Outro exemplo. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, o fato de você não ter conseguido ouvir a apresentação ocorreu depois do palestrante ter falado baixo, ou seja, foi a minha consequência. Então, o que você tem que pensar para diferenciar a causal da consecutiva? A causal, a minha causa acontece antes. A minha oração subordinada ocorre antes, o fato dela ocorre antes. Na minha oração consecutiva, a minha oração subordinada à consequência ocorre depois da principal, ocorre depois do fato, tá bom? Dessa forma você não erra mais. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Veja que o fato de ficar rouca foi a consequência das pessoas terem gritado tanto na torcida, tá bom? Oração subordinada adverbial consecutiva é o resultado de algo. Mariana desistiu de ser perfeita de modo que acabou sendo feliz. Oração subordinada adverbial condicional. O próprio nome já diz, né? Assim como todos. Expressa uma condição, um obstáculo. Se ele partir, o projeto será cancelado. Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Vejam a ideia de condição que a minha oração está dando. Se você fizer isso, poderá fazer aquilo. Né? Se você fizer a tarefa de casa, poderá comer a sobremesa. Então, esse se dá essa ideia de condição. Eu vou ter aí uma oração subordinada adverbial condicional. A comparativa é a mais fácil, mais simples de todas, né? A gente acabou de sair da figura de linguagem comparação, então isso aí está muito fresco na nossa cabeça. Olha só, sua família é tão importante quanto o seu trabalho. Olha a comparação da família com o trabalho. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Olha a relação de comparação entre Paula e o irmão. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Meu pai age como agia meu avô. Vejam que as orações sublinhadas são as subordinadas adverbiais comparativas. Concessiva. O que seria uma concessão? Quando eu digo uma concessão, eu quero expressar um contraste, um fato inesperado. Existe uma passagem bíblica que diz: ainda se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria, né? Nada seria. Esse ainda que é uma locução conjuntiva concessiva, sabe? Ele explica, ele expressa um contraste. Por exemplo, embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Ou seja, mesmo sendo um risco, concordo com a realização do negócio. Olha outro exemplo. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Ou seja, ainda que você seja contra, esse contraste ocorre na minha oração concessiva. Né? Um fato inesperado, olha só. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Ninguém espera que se vá ao parque quando está chovendo muito.
né? Então, esse fato inesperado a gente dá o nome de concessão. Conformativa dá essa ideia de conformidade, né? Como, conforme, consoante, segundo. Por exemplo, segundo havíamos combinado, a viagem será cancelada. Segundo havíamos combinado, vai ser a minha oração subordinada adverbial conformativa. A minha conjunção segundo expressa essa ideia de conformidade, tá bom? Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou, ou seja, de acordo com isso. Vamos praticar? Olha só. Classifique as orações subordinadas adverbiais. Lá no PAS, a gente vai encontrar isso como? Tirando essas orações do texto. Na linha 7 do texto 1, existe uma oração subordinada adverbial causal, consecutiva, condicional, e aí você vai identificar. Você será aprovado porque estudou muito. Olha só. Porque é a minha conjunção e dá uma ideia de causa. Olha só, você foi aprovado, você será aprovado por causa disso, pelo fato de ter estudado muito. Então, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Letra B. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Esse tão bem dá uma ideia de intensidade, né? E logo depois, uma ideia de consequência. Ó, eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Então, esse tão bem que vai dar uma ideia de consequência, tá? Eu sempre vou ter essa locução conjuntiva na oração consecutiva, geralmente intensificada por um tão, por um tanto, tá? Por exemplo, gritei tanto que fiquei rouca. Esse tanto que dá essa ideia de consequência. Então, na letra B, eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva. Caso necessite de maiores informações, corrijam por favor isso aí. Maiores tem de ser mais informações, porque a gente mede informação por quantidade, não por tamanho, tá? Então aí no caderno de vocês já colocam. Caso necessite de mais informações, envie um e-mail para o responsável. Quando eu digo caso necessite, eu estou dando uma ideia de quê? Qual seria a minha ideia com essa conjunção caso? Ela é bem parecida com o se, não é? Se necessitar de mais informações, envie um e-mail para o responsável. Então, eu tenho aí uma oração subordinada adverbial condicional. Letra D. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Acabei de falar do ato inesperado, né? De um fato inesperado. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito, ainda que não tenha estudado muito, mesmo que não tenha estudado muito. Oração subordinada adverbial concessiva. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo, ou seja, com essa finalidade. Tenho aí uma oração subordinada adverbial final. Indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. Vem agora ou perderá a vez de jogar. Letra B. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Ou seja, mesmo que chegue tarde, embora chegue tarde. Essa vai ser a minha oração subordinada adverbial concessiva, ok? Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém chegou 2 horas depois. Esse porém é uma conjunção adversativa, lembra? Aí eu vou ter uma oração coordenada, já não entra no cunho das subordinadas. Viajaremos se não chover amanhã. O se dá a minha ideia de condição. Então, essa questão, a ideia de concessão, vai ser a representada pela letra B. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. A oração destacada é classificada como? Acabei de dar a dica na questão anterior. O se, né? Essa ideia de condição. Portanto, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Vai ser a minha letra B. Por último, leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder a questão.
Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuavam as diferenças entre nós. Qual a ideia que indica cada palavrinha dessa destacada, hein? Olha só. Margens lodosas para ver se funcionavam. O para eu já aprendi lá atrás que é uma conjunção de finalidade. Então, para ver se funcionavam, vai dar a ideia de finalidade. Dessa forma, eu já fico entre a letra A e letra D. Ver se funcionavam como patas. Como patas, dá a ideia de comparação. Como haviam conseguido fazer os mais dotados, conforme haviam conseguido fazer os mais dotados, segundo haviam conseguido fazer os mais dotados. Então aí eu tenho uma ideia de conformidade. E o mais precisamente naqueles tempos se acentuavam as diferenças entre nós. O mas já está mais do que provado que é uma conjunção adversativa, e nesse caso ela funciona perfeitamente dessa maneira. Então a gente tem uma oposição. A adversidade é o quê? Contraste, né? Oposição. Nesse caso vai ser a letra D. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje. Eu gostaria mesmo de dizer a vocês que eu estou com muita saudade, estou com saudades, né? Saudade é um substantivo abstrato, então saudade, ciúme, felicidade são substantivos abstratos que a gramática permite que a gente flexione ou não. Então pode ser tanto no singular quanto no plural. Eu vou preferir utilizar no plural para que vocês possam entender que é muita mesmo, muita saudade de vocês. Espero que estejam se cuidando muito. E logo, logo eu tenho certeza de que estaremos juntos novamente, ok? Um beijo, até a próxima aula.